Entrei no carro do meu marido e encontrei um tubinho de gel lubrificante no porta-luvas. Fiquei em silêncio. Simplesmente o troquei secretamente por cola industrial. O que aconteceu depois fez os vizinhos chamarem os bombeiros com urgência. Que bom que você está aqui. Se você está vendo este vídeo, curta, inscreva-se no canal e me diga nos comentários de onde você está ouvindo minha história de vingança. Quero saber o quão longe ela chegou. Eu me sentei à mesa da cozinha, olhando para o Daniel, meu marido, que acabava de voltar para casa depois de um jantar com os sócios. Ele entrou com uma expressão de cansaço, jogou o paletó no sofá, afrouxou a gravata e se jogou na cama sem nem tomar banho. Em poucos minutos, seus roncos já podiam ser ouvidos. Eu me levantei e comecei a arrumar em silêncio a bagunça que ele tinha deixado na sala. O paletó, a carteira, o celular, o velho laptop. A tela do celular ainda estava acesa, com um e-mail novo à vista. Eu franzi a testa. O Daniel nunca usava e-mail. Ele sempre dizia: Francisca, essas coisas de tecnologia são complicadas demais. Prefiro ligar e pronto. E agora um e-mail estranho. Estava ali, bem visível. Por curiosidade, eu o abri. A mensagem era curta. Apenas algumas palavras. Você foi incrível hoje, papai. Acompanhada de um coração vermelho. Eu congelei, como se alguém tivesse me dado um tapa. Papai! Quem o chamava T assim? E com um tom tão íntimo. Eu rolei a tela para baixo, procurando por mais pistas. Mas não havia nada. Apenas um endereço de e-mail estranho, cheio de caracteres sem sentido. A inquietação tomou conta do meu corpo, como um vento gelado entrando por uma fresta na porta. Olhei em direção ao quarto e vi o Daniel se virar com um ronco entrecortado. Assustei-me. Coloquei o celular de volta no lugar imediatamente, com o coração batendo forte como o de uma ladra pega em flagrante. Continuei arrumando. Peguei a roupa suja dele para lavar. Ao revirar os bolsos da calça, senti um papel dobrado. Era a conta de um restaurante elegante em Gramado. Eu franzi a testa. Gramado. Ele havia me dito que naquela noite se encontraria com sócios em São Paulo. O recibo mostrava 2 pessoas, uma garrafa de vinho caro, pratos principais de filé e massa. Tentei me lembrar da última vez que o Daniel me levou a um lugar assim, talvez há 10 anos, quando eu abri minha primeira padaria. Com quem ele tinha jantado agora em Gramado? Enquanto mentia que estava em São Paulo? Peguei meu celular e tirei uma foto do recibo e também do e-mail. Eu não queria acreditar, mas intuição de uma mulher, de uma esposa de 40 anos, nunca se engana. Algo estava acontecendo e eu precisava descobrir. Fui até a garagem. O carro velho do Daniel ainda estava quente, com cheiro de gasolina no ar. Abri a porta, acendi uma lanterna e revirei cada canto no banco do motorista. Não havia nada de estranho. Apenas algumas moedas soltas e uma garrafa de água vazia. Mas ao colocar a mão no porta-luvas do passageiro, senti algo de plástico e escorregadio. Eu o tirei e quase tive um ataque cardíaco. Um tubinho de gel lubrificante, já usado, com restos grudados na tampa. Eu fiquei ali, na escuridão da garagem, olhando para ele como se fosse um segredo sujo. Nós não éramos íntimos há muito tempo. O Daniel sempre dizia que estava cansado, que a idade tinha tirado sua vontade. Então, para que era aquele gel? Eu fiquei paralisada, mas com a cabeça fria. Coloquei-o de volta no lugar. Limpei minhas mãos com um guardanapo, como se temesse que ele me deixasse uma marca. Continuei revirando, desta vez com mais cuidado. Embaixo do banco de trás, encontrei alguns guardanapos amassados, impregnados com um perfume doce que não era de homem, nem a minha fragrância suave de rosas. Aquele aroma era estranho, provocador. Tirei fotos de tudo, o gel, os guardanapos, como se pudesse capturar o cheiro na imagem. Fechei o carro, voltei para dentro. Sentei-me à mesa da cozinha. Minhas mãos tremiam ao pegar o celular do Daniel novamente. Naquele momento, eu já estava quase certa de que ele estava me traindo. Revirei as mensagens dele, mas só havia conversas de trabalho, frias e secas. A caixa de entrada estava vazia, exceto por aquele e-mail estranho. Revirei os itens enviados e os rascunhos. Nada. Tudo estava limpo demais. Suspeitamente, como se ele tivesse apagado todos os rastros. Na manhã seguinte, assim que o sol nasceu,
e a luz suave se infiltrou pelas cortinas da janela. Eu já estava acordada fazia tempo. Fiquei na cozinha com as mãos ocupadas. Preparei um café da manhã simples. 2 ovos fritos, um pouco de pão na chapa e uma xícara de café preto bem forte do jeito que o Daniel gostava. Eu quase não dormi a noite toda. A imagem do tubinho de gel, a conta do restaurante e aquele e-mail não paravam de rodar na minha cabeça. O Daniel desceu cansado, com o cabelo bagunçado e os olhos ainda sonolentos. Ele se sentou à mesa, pegou a xícara de café, deu um gole e a deixou pela metade. Tenho uma reunião importante hoje, disse com a voz rouca, sem me olhar nos olhos. Com certeza vou chegar tarde. Eu assenti com um sorriso apagado, embora por dentro quisesse perguntar diretamente. Onde é a reunião? Com quem? De novo, em Gramado? Mas me contive e apenas respondi. Tudo bem, se cuida. Ele se levantou, me deu um tapinha leve no ombro, como de costume, e saiu. A porta se fechou, deixando a cozinha em silêncio, e eu, com a suspeita crescendo cada vez mais. Eu arrumei a mesa, lavei os pratos um por um, mas minha cabeça era um caos. Eu não podia continuar sentada, inventando teorias. Precisava da verdade, provas claras. Peguei o telefone e procurei o número da dona Rosana, uma amiga de longa data que me ajudou muito quando eu abri a padaria. Há um tempo, ela havia me falado sobre um bom detetive particular, especialista em investigar infidelidades. Francisca, se precisar, eu te passo o número do Dantas. Ele é muito discreto e confiável, ela me disse naquela época. Eu nunca imaginei que chegaria a ligar para ele, mas agora eu não tinha outra saída. Disquei o número com a voz trêmula. Rosana? Rosana, você pode me ajudar a entrar em contato com o Dantas? Eu preciso dele. Ela ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. Francisca, o que houve? O Daniel fez alguma coisa? Eu suspirei, sem vontade de dar detalhes por telefone. Só preciso saber a verdade. Você me ajuda? A Rosana aceitou de imediato. E apenas 1 hora depois, recebi uma mensagem do Dantas me marcando um encontro ao meio-dia em um café pequeno perto do centro. Dona Francisca, pode ficar tranquila, vou te ajudar, ele escreveu. A mensagem era curta, mas suficiente para me dar um pouco de alívio. Naquele meio-dia, fui ao café. Um lugar minúsculo, com mesas de madeira desgastada e o aroma de café torrado enchendo o ar. Eu escolhi um canto isolado onde ninguém me olharia. O Dantas entrou. Um homem de meia-idade, baixo e robusto, com uma camisa azul clara, simples, mas com olhos profundos que pareciam ler tudo. Passei para ele um pendrive com as fotos que eu tinha tirado na noite anterior. O e-mail estranho, a conta do restaurante, o tubinho de gel e alguns guardanapos. Isso é tudo o que tenho, eu disse com a voz um pouco insegura. Eu não tenho certeza, mas acho que meu marido está me traindo. O Dantas assentiu. Ele revisou cada imagem no celular e foi anotando com cuidado em uma caderneta pequena. Dona Francisca, eu entendi. Vou começar a seguir o Sr. Daniel a partir desta mesma tarde. Não se preocupe, eu a avisarei o mais rápido possível. Eu olhei, tentando conter a vontade de chorar. Obrigada, eu disse baixinho. Eu só quero saber a verdade, seja qual for. O Dantas assentiu com um olhar cheio de compreensão. Farei tudo o que for possível. Vá tranquila e não levante suspeitas. Eu saí do café e caminhei no meio da multidão, mas a solidão me envolvia como nunca antes. 40 anos de casamento. Eu havia confiado tudo ao Daniel. Sempre acreditei que ele era um homem de família, alguém que estaria comigo em qualquer dificuldade. E agora aqui estava eu, contratando alguém para seguir meu próprio marido. À noite, enquanto estava sentada na padaria, revisando as notas fiscais de entrega, meu telefone vibrou. Uma mensagem do Sr. Dantas. Eu a abri com o coração batendo a 1000. Era uma foto. O Daniel, com a camisa azul clara que ele costumava usar, entrando em um restaurante elegante de mãos dadas com uma mulher. Ampliei a imagem e senti que meu coração parou. Era a Cecília, minha nora. Ela usava um vestido preto justo, muito maquiada. Lábios vermelhos intensos, o cabelo solto. Eles não pareciam sogro e nora, mas um casal em pleno encontro. Eu me deixei cair na cadeira, com a mão tremendo enquanto segurava o celular. A Cecília.
Como era possível? Nas reuniões de família, ela e o Daniel sempre agiam de forma distante, quase não conversavam. O Sr. Dantas enviou mais fotos. Em uma delas, eles estavam sentados em um canto isolado, a mesa decorada com velas e flores. A Cecília inclinada para ele, sorrindo, e o Daniel tocando a taça dela com um olhar estranhamente terno. Eu vi a foto e senti como se alguém estivesse apertando meu peito. Em 40 anos, eu nunca o tinha visto me olhar assim, nem mesmo quando éramos jovens, quando eu era aquela garota de Minas Gerais com o cabelo longo e um sorriso radiante. Ele me olhava daquele jeito. Já de madrugada, chegou um vídeo do Sr. Dantas. Coloquei os fones de ouvido, apertei o play com as mãos tão trêmulas que quase deixei o celular cair. No vídeo, a Cecília se inclinava no ouvido do Daniel, sussurrando algo que o fez rir alto. A voz dela soava doce, seus olhos brilhavam sob as luzes do restaurante. Depois, eles se levantaram, saíram, e o Daniel, cavalheiro, abriu a porta do carro para ela como se ela fosse uma dama e ele, seu amante perfeito. Repeti o vídeo várias vezes, e a cada vez era como uma facada a mais no coração. A Cecília, minha nora, a quem eu tratei como uma filha, a quem ensinei a fazer o pudim de leite condensado tradicional da família. E o Daniel, o homem a quem eu entreguei toda a minha vida, com quem construí uma família. O que eles estavam fazendo nas minhas costas? Nas costas do meu filho, o Ricardo? Eu guardei todas as fotos e o vídeo em um pendrive, anotando cada detalhe, data, hora, lugar, até o nome do restaurante. Minhas mãos trabalhavam como em modo automático, mas minha mente era um caos. Eu não queria acreditar. Eu não podia acreditar que o Daniel e a Cecília fossem capazes de algo tão baixo. Mas a evidência estava na minha frente. Eu fiquei na padaria, entre bandejas de pães doces que cheiravam deliciosamente, mas sentia que tudo estava desmoronando. Lembrei dos primeiros dias do negócio, quando o Daniel me ajudava a carregar sacos de farinha, quando ríamos juntos naquela cozinha pequena. Agora, tudo parecia uma lembrança distante. Na manhã seguinte, eu estava na pequena cozinha da padaria, com a lista de pedidos para um grande hotel no centro da cidade. O cheiro de farinha e baunilha, que sempre me trazia paz, parecia vazio naquele dia. Assim que terminei de assinar a nota fiscal de entrega, o celular voltou a vibrar no bolso do meu avental. Eu limpei as mãos e meu coração se encolheu ao ver que era uma mensagem do detetive Dantas. Apenas uma frase curta. Senhora Francisca, estou enviando mais provas. Eu respirei fundo, tentando manter a calma, mas minhas mãos tremiam ao abrir a mensagem. Uma série de fotos apareceu na tela. Na primeira, o Daniel, com a camisa cinza de sempre, saindo de um escritório de advocacia perto da Praça Central. Ao lado dele, a Cecília, com um vestido de escritório bege, o cabelo preso em um rabo de cavalo alto e óculos escuros enormes que cobriam quase todo o rosto. Eles caminhavam juntos, bem perto. Não como sogro e nora, mas como um casal. Na foto seguinte, eles já estavam em frente a um hotel de 4 estrelas, com portas de vidro brilhantes e uma placa dourada. Eu ampliei a imagem, procurando desesperadamente por algum sinal para negar o que eu estava vendo, mas não havia nada. Eles pareciam naturais demais, confortáveis demais, estando juntos. Em seguida, apareceu um vídeo curto do Sr. Dantas. Eu dei play, e meu coração batia tão forte que parecia que ia explodir. A filmagem era de longe, mas clara o suficiente para ver o Daniel e a Cecília na sacada do 3º andar do hotel. Ele tinha o braço ao redor da cintura dela, e ela encostava a cabeça no ombro dele, com o cabelo longo se movendo suavemente com o vento. E de repente, como uma facada, eu vi como eles se davam um beijo rápido, sem disfarçar, sem se esconder. Foi um beijo breve, mas foi suficiente para queimar a última faísca de esperança que eu tinha. Eu assisti ao vídeo novamente, quadro por quadro, cada imagem se cravando mais fundo em mim. A cortina do quarto se abriu um pouco e a Cecília apareceu correndo para abraçar o Daniel, com o rosto iluminado de felicidade, como se fosse uma garota apaixonada. Eu me joguei na cadeira, agarrando a borda da mesa para não desmoronar. O Sr. Dantas escreveu: além disso, eles alugaram o quarto desde a tarde. Parece que vão passar a noite. Continuarei monitorando. Eu li a mensagem várias vezes, com a garganta apertada, como se estivesse sendo estrangulada. Apenas algumas horas antes, o Daniel havia me enviado uma mensagem.
Francisca, não volto hoje. Preciso me encontrar com um potencial sócio estrangeiro. Durma cedo. O tom era doce, atencioso, como ele sempre falava comigo há anos, mas agora eu sabia que era apenas uma mentira bem elaborada. Potencial sócio estrangeiro? Ele não estava aqui, em um hotel de 4 estrelas, com a nossa própria nora. Eu abri o disco rígido portátil e guardei com cuidado cada foto, cada vídeo. Toda vez que eu apertava o botão de salvar, eu revisava a imagem, como se quisesse ter certeza de que não estava sonhando. No vídeo, o olhar do Daniel para Ana Cecília era terno. A maneira como ele acariciava o cabelo dela me lembrou dos tempos, há mais de 30 anos, quando ele fazia isso comigo. Nós éramos jovens, e eu acreditava que nosso amor seria eterno. Agora, vendo aquilo, eu só via falsidade e traição descarada. Lembrei das reuniões de família, todos sentados ao redor da mesa. A Cecília sempre se sentava longe do Daniel. Às vezes, ela até o olhava com nojo. Quando ele fazia alguma piada, o Ricardo brincava, dizendo: "Mãe, acho que a Cecília não suporta o pai. Ela sempre o evita como se ele tivesse peste." Eu também acreditei. Eu pensava que eles não se davam bem, que ela só estava tentando se encaixar na família. Mas agora eu entendia que tudo tinha sido uma farsa. Eles atuaram muito bem na minha frente, na frente do Ricardo, na frente de todo o bairro. Eu me senti uma boba, uma esposa cega, enganada por 2 traidores. Bem na frente dos meus olhos, na rua. As pessoas seguiam suas vidas sem saber o que estava acontecendo naquela sacada de hotel. Mas o Sr. Dantas havia capturado o momento perfeito, como um caçador silencioso. Eu respondi: "Obrigada. Por favor, continue monitorando. Eu preciso saber de tudo." Ele respondeu brevemente: "Farei isso. Mantenha-se a calma." Naquela noite, eu voltei para casa, o que costumava ser o meu lar com o Daniel. Abri a gaveta do quarto e peguei um envelope grosso. Eu imprimi todas as provas. Fotos do Daniel e da Cecília saindo do escritório do advogado. Fotos deles entrando no hotel. Fotos deles na sacada e cada quadro do vídeo. Eu as organizei com cuidado. Fechei o envelope e o escondi no fundo da gaveta, debaixo das fotos antigas da família. Olhei para a foto onde nós 4 estávamos. Eu, o Daniel, o Ricardo e a Cecília, em uma festa de aniversário do Ricardo de alguns anos atrás. A Cecília sorria, abraçando o Ricardo, enquanto o Daniel estava ao meu lado, com o braço sobre meu ombro, orgulhoso. Agora, ao olhá-la, eu só queria rasgá-la em pedaços. Ao amanhecer do dia seguinte, quando a luz ainda não tinha aparecido, eu ouvi a porta da frente se abrir devagar. O Daniel entrou cambaleando, com cheiro de álcool. "O sócio é muito difícil, Francisca." Ele reclamou com a voz rouca e os olhos vermelhos, como se tivesse passado a noite inteira acordado. "Tive que beber muito. Estou morto de cansaço." Eu estava na cozinha, com um copo de água na mão, observando a encenação dele, enquanto sentia como se estivesse esfregando sal na ferida. Eu respondi com calma, como sempre: "Descanse, amanhã você tem que trabalhar." Ele assentiu, me deu um tapinha no ombro, como se nada estivesse acontecendo, e se arrastou para o quarto. Minutos depois, ele já estava roncando, tranquilo, como se nunca tivesse me traído, como se nunca tivesse entrado em um hotel com a nossa própria nora. Quando tive certeza de que o Daniel estava dormindo, meu celular vibrou. Era uma ligação do detetive Dantas. A voz dele era baixa, quase sussurrando, como se temesse que alguém o ouvisse. "Dona Francisca, eu gravei a conversa deles no estacionamento do hotel. Usei um equipamento especial. Eles não perceberam. Eu vou te enviar agora mesmo." Meu coração batia forte, mas eu apenas respondi: "Obrigada, Dantas. Me envie a gravação." Minutos depois, um arquivo de áudio apareceu nas minhas mensagens. Coloquei os fones de ouvido, sentei-me à mesa e dei play. A voz da Cecília foi a primeira, fria e ambiciosa. "Papai, agiliza a questão desse contrato falso. Eu quero ter toda essa rede de lojas logo. Quero tirar essa velha da sua casa." Eu senti um soco no peito, apertei o celular com força. Então, a voz do Daniel, grave e confiante: "Esses papéis, a Francisca não sabe de nada. Deixe nas minhas mãos.
Ela confia muito em mim. Senti como se estivessem enfiando uma faca no meu coração. Eles não estavam apenas me traindo. Eles também planejavam me roubar tudo o que eu construí. A rede de padarias, suor, lágrimas, noites sem dormir, assando cada fornada. Dias correndo pela cidade, entregando pedidos para manter a reputação. Tudo era meu. O Daniel nunca colocou as mãos na massa, nunca atendeu no balcão, nem assinou contratos com hotéis. E agora ele e a Cecília queriam me tirar tudo, me expulsar da casa que eu transformei em um lar. Eu quase desmoronei, mas ainda tive a calma para copiar o áudio para o pen drive onde guardava as outras provas. Anotei cuidadosamente a hora, o lugar, como uma tentativa de me manter firme no meio da tempestade. Na manhã seguinte, enquanto preparava o café na padaria, o celular voltou a vibrar. O Dantas enviou outra série de fotos novas, tiradas com teleobjetiva. Nelas, o Daniel e a Cecília estavam dentro do carro dele, com uma pasta grossa de papéis à sua frente. A Cecília tinha uma caneta vermelha e marcava o documento com atenção. O Daniel, ao lado dela, assentia e sorria, como se estivesse de acordo. O Dantas escreveu: "Eu ouvi alguma coisa. Parece que eles querem usar um contato no cartório para fazer a transferência. Vou investigar mais." Eu ampliei a foto, vi as letras no papel, embora não conseguisse lê-las, mas eu sabia. Não eram papéis de trabalho normais. Eles estavam planejando roubar o meu esforço, passo a passo. Eu me sentei entre bandejas de pães doces que cheiravam deliciosamente, mas sentia como se o mundo inteiro estivesse desabando. Abri o arquivo de gravação novamente, coloquei os fones de ouvido e ouvi cada frase, cada palavra deles. Velha desgraçada. Foi assim que a Cecília me chamou. Lembrei-me dos dias em que ela tinha acabado de chegar à família, quando eu a ensinava a fazer arroz. Quando a abracei como uma filha, eu pensei que ela era parte da família, que ela seria a mulher que, junto com o Ricardo, construiria um futuro. E o Daniel, o homem que eu amei desde que era uma garota em Minas Gerais, o que me jurou ficar comigo até o fim, eles haviam me transformado em uma piada, em uma boba que ainda acreditava no amor e na família. Uma cliente de longa data entrou. A dona Clara, que sempre comprava pães para os netos. Francisca, sua padaria está sempre lotada ultimamente. Sua rede de lojas está se expandindo. Eu me sinto muito orgulhosa de você. Ela disse, rindo com a voz calorosa. Eu forcei um sorriso e respondi. Obrigada. Faço o que posso. Mas por dentro, eu estava em uma confusão. Eu me perguntava se ela soubesse a verdade, o que ela pensaria, que eu era uma mulher forte ou apenas uma boba traída por seu marido e sua nora? Embrulhei os pães para a dona Clara. Eu a despedi na porta e me joguei na cadeira com as mãos na cabeça. Eu queria chorar, mas não saíam lágrimas. Em vez disso, uma raiva silenciosa ardia como o fogo de um forno, pronta para se acender a qualquer momento. Naquela noite, no jantar, eu me sentei em frente ao Daniel na cozinha pequena, sob a luz amarela que dava um tom estranho ao seu rosto. Ele comia e falava com uma voz monótona, como se nada estivesse acontecendo. Francisca, esta semana eu tenho que assinar alguns papéis importantes da empresa. Talvez eu precise que você os revise. São complicados. Eu peguei um pedaço de pão, fingi dar uma mordida, mas na minha cabeça só ecoava a voz da Cecília na gravação. Papai, agiliza a assinatura dos contratos falsos. Eu sabia que ele estava me testando. Ele queria me arrastar para o seu plano sujo. Eu dei a ele um sorriso seco e respondi. Sim, depois eu vejo. Agora estou cansada. Ele assentiu, bebeu um gole de vinho, me olhando como se nada. Mas eu sabia que por trás daquele sorriso havia um homem disposto a me tirar tudo o que eu havia construído. O Daniel bebeu mais copos de vinho. Seu rosto ficou vermelho e ele começou a falar, arrastando a voz, sobre um cliente chato que ele tinha visto naquele dia. Eu a sentia como se estivesse ouvindo, mas por dentro eu queria gritar. Você acha que eu sou tão estúpida? Quando ele se levantou cambaleando e foi para o quarto, eu arrumei a mesa, cada movimento lento, contendo a coragem que fervia dentro de mim. Ele se jogou na cama, roncando alto, e deixou o chaveiro do carro na mesinha de cabeceira, brilhando sob a luz fraca. Eu olhei para ele, sentindo meu coração bater no peito. Era a minha chance.
Entrei devagar no quarto, cuidando para não fazer barulho. Cada passo era como caminhar entre a dor e a decisão. Eu peguei as chaves, as apertei com força e fui direto para a garagem. A noite estava tranquila. Apenas se ouvia o som dos grilos lá fora. Eu acendi a lanterna do meu celular. A luz fraca iluminou o carro velho do Daniel. Abri a porta. Ainda havia o cheiro de gasolina misturado com um perfume estranho. Abri o porta-luvas entre os bancos e lá estava o tubinho de gel, com a tampa frouxa e restos secos na borda. Eu o peguei na mão, sentindo que estava segurando um segredo sujo. Era claro que eles tinham usado de novo, como se fosse a confirmação de que o Daniel e a Cecília continuavam com o joguinho às escondidas. Levei o tubinho de gel para a cozinha, o coloquei sobre a mesa e lavei minhas mãos com sabão de limão. Eu as esfreguei a fundo, como se quisesse apagar todo o rastro da traição que eu acabara de tocar. O aroma fresco não acalmou minha raiva, mas me ajudou a me manter serena. Abri a gaveta de ferramentas e peguei um tubo de cola industrial transparente, a mesma que usei uma vez para consertar uma cadeira na padaria. Abri o gel com cuidado, o preenchi com a cola, gota a gota, até enchê-lo por completo. Limpei o bico, agitei suavemente para que se misturasse e testei um pouco. Saiu uniformemente, igual ao gel original. A olho nu, ninguém notaria a diferença. Eu sorri levemente, embora por dentro sentisse um furacão. Não era um jogo, era o primeiro passo para ter justiça de volta. Deixei o tubinho de volta no porta-luvas, arrumei o tapete e o assento como estavam, como se ninguém tivesse tocado em nada antes de fechar o carro. Abri o porta-malas para conferir. Só havia sacolas amassadas, uma garrafa de água vazia e uma camisinha não usada jogada em um canto. Meu coração pulou, mas eu já não me surpreendi. Tirei fotos com o celular, adicionando-as à coleção de provas que crescia a cada dia. Cada imagem era mais uma peça, um lembrete de que eu não podia permitir que o Daniel e a Cecília continuassem mentindo. De volta em casa, deixei as chaves no lugar, ao lado do despertador do Daniel. Peguei um livro velho e me sentei no sofá da sala, fingindo ler. A luz fraca caía sobre as páginas, mas eu não li nada. Minha cabeça estava girando. Eu pensei no Ricardo, meu filho, que acreditava viver feliz com a Cecília, sem saber a verdade. Como dizer a ele que sua esposa e seu próprio pai estavam nos traindo? Pensei na rede de padarias, nos 40 anos de trabalho e noites sem dormir. Em todas as brigas com o Daniel para defender meu sonho. Ele nunca entendeu completamente, mas eu confiei que ele me apoiava. Agora eu sabia que ele só estava esperando o momento de me roubar tudo. Uma hora depois, o Daniel acordou e foi cambaleando para a cozinha pegar água. Ele viu as chaves sobre a mesa e nem suspeitou. "Você ainda não dormiu, Francisca?" Ele me perguntou sonolento. Eu sorri e respondi: "Não, estou lendo um pouco. Termine sua água e volte a dormir." Ele assentiu, bebeu e voltou para o quarto, roncando em seguida. Eu o olhei como se fosse um estranho. Este homem, que um dia prometeu ficar comigo até o fim, agora planejava destruir o que eu mais amava, mas ele não sabia que eu já havia começado meu contra-ataque. Ao amanhecer, eu me levantei. A luz do sol entrava timidamente pela janela da padaria. Eu estava na cozinha de sempre, amassando, preparando pudins e pães doces para um grande pedido de hotel. Eu apertei a massa com força, descarregando minha raiva em cada movimento. Quando voltei para tomar café da manhã, eu me esforcei para manter o rosto tranquilo. O Daniel já estava levantado, com uma xícara de café preto na mão. Eu servi ovos e pão e disse com calma: "Daniel, amanhã eu tenho que viajar para Porto Alegre para assinar um contrato com um novo sócio. Com certeza vou chegar tarde. Você se vira com a comida?" Eu o observei de canto de olho. Ele levantou o olhar, surpreso. Mas em seus olhos brilhou algo que não era preocupação, mas alívio. "Um contrato grande?" ele perguntou, pegando minha mão com um tom falsamente terno. "Não se preocupe, vá tranquila, eu cuido de tudo." Mas aquela faísca em seus olhos, aquela leve curva em seus lábios, como se um peso tivesse sido tirado, me atravessou o peito. Ele queria que eu fosse embora, e eu sabia muito bem por quê. Eu sorri e assenti. "Obrigada. Eu ligo se voltar tarde." Ele deu outro gole de café.
Depois se levantou, dizendo que tinha que chegar cedo à empresa. Quando ele saiu pela porta, eu vi que ele tinha deixado o celular na mesa e a tela se acendeu com uma chamada perdida. O nome que apareceu era CC. Eu franzi a testa. Meu coração batia forte. Cecília Correia. Eu tinha certeza de que era ela. Antes que eu pudesse tocar no telefone, o Daniel voltou, o pegou com pressa e apagou a tela na minha frente. Eu me esqueci. Ele murmurou, sorrindo forçadamente. E foi embora. Eu fiquei ali, vendo a porta se fechar, sentindo como se tivessem me dado um tapa na cara. Ele nem se preocupou em esconder mais. Naquele dia, eu trabalhei como uma máquina, entregando pães, assinando notas fiscais, sorrindo para os clientes. Mas minha mente só girava em torno do Daniel e da Cecília. Eu não podia permitir que eles continuassem com a farsa. Nas minhas costas e nas costas do Ricardo. Eu precisava de mais provas. Ouvir da própria boca deles o que eles diziam quando acreditavam que ninguém os estava descobrindo. Naquela noite, eu fingi estar cansada. Eu fui para a cama cedo e disse ao Daniel: amanhã eu tenho que acordar cedo para pegar o ônibus. Vou dormir. Ele assentiu, me deu um tapinha no ombro. Descanse, Francisca. Se cuida na estrada. Eu me deitei. Fechei os olhos, mas afinei os ouvidos, atenta a cada som na casa. Perto da meia-noite, quando os roncos do Daniel pararam, eu o ouvi sair da cama em silêncio. Uma luz fraca do celular brilhou na escuridão. Ele saiu do quarto com o telefone, acreditando que eu estava dormindo. Eu fiquei quieta, o coração batendo forte. Depois eu me levantei devagar e o segui nas pontas dos pés. Eu me escondi atrás da cortina grossa da sala e o vi parado em um canto escuro perto da janela. Ele colocou o telefone na orelha e falou baixo. Claro, amanhã venha para casa, assim não precisamos mais ir para o hotel. A Francisca tem que viajar para assinar um contrato e vai voltar tarde. Eu ouvi uma risadinha suave do outro lado. A voz doce da Cecília. Que bom, papai, finalmente em paz. O Daniel riu, respondendo. Sim, venha cedo, estarei te esperando. Eu fiquei ali, atrás da cortina, sentindo que meu sangue fervia. Eles não estavam apenas me traindo. Eles também pretendiam transformar minha casa, o lar do meu filho e meu, em seu lugar de encontro. Que nojo! Eu voltei em silêncio para o quarto. Abri uma gaveta e peguei o velho gravador do Ricardo. O presente que eu comprei para ele na faculdade para gravar as aulas. Eu verifiquei a bateria, coloquei uma nova e ativei a gravação contínua. Eu o escondi atrás da estante, no quarto, ao lado da cabeceira, certa de que ele capturaria tudo. Eu ajustei o cabo com cuidado e o cobri com um porta-retratos da família. A foto de nós 4 no casamento do Ricardo e da Cecília. Ao olhá-la, eu senti um gosto amargo. O sorriso da Cecília, o abraço do Daniel agora eram pura mentira. Antes de voltar para a cama, eu verifiquei novamente se o gravador estava funcionando. Coloquei o porta-retratos bem para cobrir o cabo. Depois me deitei, fingindo dormir. O Daniel voltou para o quarto. Se jogou na cama e roncou como se nada. Eu, com os olhos abertos na escuridão, mais acordada do que nunca. Eu peguei o relógio e programei o alarme para mais cedo do que o normal. Fechei os olhos, mas não para dormir. Eu estava pronta para o próximo passo do meu plano. Eu acordei às 5 horas da manhã, quando ainda estava escuro. Apenas a luz fraca dos postes entrava pela janela. A casa estava em silêncio. Apenas se ouvia o ronco contínuo do Daniel vindo do quarto. Eu estava na cozinha com uma xícara de café frio na mão, olhando fixamente para a panela com óleo que já tinha pronta no fogão. Era o último passo do meu plano. Uma armadilha de fumaça simples, mas suficiente para expor a verdade. Eu amarrei um fio fino no acendedor do fogão. Eu o levei até perto da janela e o juntei a um objeto pesado, uma lata velha de café que eu encontrei no armário. Apenas ativando-o à distância, a chama acenderia o óleo, faria uma fumaça preta e densa, suficiente para que os vizinhos se alarmassem. Eu abri um pouco a janela ao lado do fogão para que a fumaça pudesse sair. Depois testei uma vez. A fumaça subiu rapidamente, formando espirais como um aviso. Eu a apaguei imediatamente.
Verifiquei tudo de novo e me certifiquei de não deixar rastro que fizesse o Daniel suspeitar. Eu vesti um casaco, peguei minha bolsa grande e fingi que estava indo viajar. Antes de sair, entrei no quarto e balancei o Daniel suavemente. Tenho que ir para a rodoviária agora, eu disse com a voz tranquila. Vou assinar um contrato. Com certeza volto tarde da noite. Ele abriu os olhos com a voz sonolenta. Tudo bem. Se cuida, Francisca. Me liga se precisar de algo. Depois, ele enfiou o rosto no travesseiro e continuou dormindo. Eu o olhei. O homem que eu amei e em quem confiei um dia. Agora, deitado, sem perceber a armadilha que o esperava. Eu me virei com o coração pesado, mas as pernas firmes me levaram até a porta. Em vez de ir para a rodoviária, eu fui para a casa da dona Luana, minha vizinha e amiga da frente. Ela abriu a porta e me olhou preocupada ao me ver com a bolsa. Francisca, o que você está fazendo acordada tão cedo? Aconteceu algo? Ela perguntou com carinho. Eu sorri forçadamente. Luana, eu posso ficar aqui por algumas horas. Eu preciso. Preciso observar minha casa. Ela franziu a testa, mas não disse mais nada. Ela me serviu um café quente e me colocou em uma cadeira ao lado da janela. De lá, era possível ver a entrada da minha casa, por onde o Daniel e a Cecília iriam entrar, onde a verdade iria sair. Perto das 10 horas, um táxi parou em frente à casa. A Cecília desceu com um vestido florido leve e óculos escuros, como se temesse que alguém a reconhecesse. O Daniel abriu a porta, olhou para os lados apressadamente e a colocou para dentro rapidamente. Eu apertei a xícara com força, meu coração batendo no peito. Já é hora. Eu murmurei e ativei no meu celular o aplicativo conectado ao gravador escondido que eu havia deixado no quarto. O som começou a sair pelos fones de ouvido. Risadas da Cecília, o tilintar de copos, passos pesados. Eu ouvi a voz grave do Daniel. Ah, que paz! Não temos mais que nos esconder em um motel. A Cecília riu. Você sabe escolher o momento. A velha já foi embora, não é? Eu mordi os lábios, aguentando a raiva ao ouvir como ela me chamava de a velha, com tanto desprezo. Depois a cama começou a ranger, junto com ruídos que eu não queria continuar ouvindo. Eu fechei os olhos, respirei fundo e me disse: espere mais um pouco, Francisca. Apenas um pouco mais. Alguns minutos depois, de repente, a Cecília gritou. Que diabos é isso? Estamos grudados! A voz dela era de pânico, quase chorando. O Daniel resmungou. Cala a boca, espera, deixando eu ver. Eu sorri. Eu apenas toquei no meu celular e ativei a armadilha de fumaça à distância. O fio puxou com força. O fogão se acendeu. A panela com óleo pegou fogo. A fumaça preta saiu em espirais grossas pela janela da cozinha, se espalhando lá fora como um sinal de alarme. A dona Luana se assustou. Olhou pela janela. Francisca, sua casa está pegando fogo! Eu fingi me assustar, mas por dentro eu me sentia estranhamente tranquila. Os vizinhos começaram a sair para o quintal gritando. A casa da Francisca está pegando fogo! Chamem os bombeiros! Um homem ali perto, o senhor Maurício, rapidamente pegou seu telefone e ligou para os bombeiros da cidade. Eu fiquei ali, com a xícara de café apertada na mão, sem tirar os olhos da minha casa. Tudo estava saindo conforme o planejado. Nos meus fones de ouvido, a voz da Cecília soava cada vez mais desesperada. Daniel, faça alguma coisa! Não consigo me mover! A voz do Daniel rugiu. Não grite! Estou tentando aqui. Mas eu sabia que eles não podiam fazer nada. O tubo de cola industrial que eu troquei já estava funcionando, deixando-os presos no momento mais humilhante. Eu imaginei a cena deles se debatendo, assustados, e uma parte de mim se sentiu satisfeita. Não porque eu fosse cruel, mas porque eles me empurraram para isso. Eles queriam me tirar a padaria, a família e até minha honra. Agora, eu faria com que eles pagassem. Eu olhei pela janela. A fumaça continuava a sair, cada vez mais espessa. Os vizinhos se aglomeravam, gritando em pânico. O que está acontecendo aqui? Onde está a Francisca? Alguém perguntou. Ela viajou a trabalho. Foi o que eu ouvi, respondeu outra pessoa. A dona Luana me olhou com olhos cheios de suspeita, mas não disse nada. Apenas apertou minha mão suavemente. Eu sabia que ela estava desconfiando de algo.
Mas eu não precisava dar explicações. A verdade estava prestes a explodir, e eu já estava pronta. Apenas 10 minutos depois, a sirene do caminhão de bombeiros soou no final da rua, como um sino da morte. O veículo vermelho acelerou e parou em frente à minha casa. Eu vi o Ricardo pular do banco do motorista com seu uniforme de chefe dos bombeiros, o rosto tenso. Meu filho gritou alto, com a voz firme. Preparem as ferramentas, rápido! Pode haver gente lá dentro! Eu o olhei e senti uma dor aguda. Meu filho, sempre orgulhoso da família e dos pais. Agora, ele estava prestes a enfrentar a verdade mais cruel. Eu quis correr, abraçá-lo e dizer: me perdoa, Ricardo. Mas eu não tinha outra saída. Eu fiquei imóvel, deixando que tudo seguisse seu curso. A fumaça da cozinha continuava a subir densa, fazendo o Ricardo e sua equipe acreditarem que havia um incêndio grave. Meu filho liderou a entrada com uma marreta, quebrou a porta da frente e o som da madeira se quebrando ecoou no ar. Seus companheiros o seguiram com mangueiras e extintores. Eu ouvi o alvoroço vindo do quarto. Os gritos desesperados do Daniel, misturados com os soluços da Cecília. Faça alguma coisa, Daniel, eu não aguento mais. O Daniel resmungava. Cala a boca, não grite. Eu mordi os lábios, apertando o telefone onde o aplicativo continuava transmitindo o áudio do microfone escondido. Eles estavam presos, impotentes, exatamente como eu havia calculado. O Ricardo entrou no quarto e eu pude imaginar o que ele encontrou. Seu próprio pai e sua esposa, nus, grudados um no outro na cama, com os rostos pálidos de dor e pânico. Eu não estava lá, mas pelos fones de ouvido eu ouvi a voz do Ricardo parar, trêmula. O quê? O que é isso? Um bombeiro atrás dele murmurou surpreso. Meu Deus do céu! Outro não conseguiu segurar e soltou uma risada nervosa. Mas imediatamente o Ricardo gritou. Cala a boca! Eu sabia que aquele grito não era apenas para manter a ordem, mas a última tentativa do meu filho de esconder sua dor. A humilhação já estava exposta, não apenas para o Ricardo, mas para toda a equipe de bombeiros e para todo o bairro. Um bombeiro saiu correndo e avisou ao Ricardo. Capitão, a fumaça já está controlada. Foi só um pequeno incêndio de óleo. Nada grave. Mas o Ricardo não respondeu. Eu supus que o rapaz ainda estava lá, paralisado diante do que viu no quarto. Os vizinhos começaram a chegar, se amontoando em frente à porta, apontando e murmurando. O que está acontecendo aqui? São o Daniel e a Nora, gritou uma mulher com a voz cheia de espanto. Meu Deus! Exclamou outra. Como isso pôde acontecer? A dona Luana, parada ao meu lado, pegou o celular e, em silêncio, começou a gravar, aproximando a câmera do Daniel e da Cecília, que se contorciam na cama com os rostos deformados pela dor. Ela me olhou com olhos de pena e raiva. Francisca, você sabia disso, não é? Eu não respondi. Apenas assenti suavemente, sem tirar os olhos da janela. O Ricardo saiu do quarto. Eu ouvi o barulho de suas botas no chão de madeira. Pelo fone de ouvido, eu ouvi o Daniel gritar com a voz rouca. Tira todo mundo daqui! Fecha a porta, Ricardo! Mas já era tarde demais. Todo o bairro estava reunido com olhares de desprezo e murmúrios que soavam como um coro de vergonha. Sogro e nora pegos em flagrante. Inacreditável! Exclamou um homem. Pobre Francisca, como ela pôde chegar a isso? Suspirou o outro. Os bombeiros, depois de um momento de hesitação, tiveram que agir. Eles enrolaram lençóis ao redor do Daniel e da Cecília, tentando cobrir os corpos grudados, e os tiraram em macas. Ouvia-se os soluços entrecortados da Cecília, misturados com seus gemidos de dor. Por favor, façam alguma coisa, eu não aguento mais. O Daniel apenas murmurava fracamente. Não deixem que ninguém nos veja. Mas todo o bairro já os tinha visto. Havia olhares de repulsa, risadas de escárnio e balançar de cabeça de decepção. Eles foram levados, enrolados em um lençol fino, no meio do murmúrio crescente. Que vergonha! Sogro e nora! Pelo amor de Deus, que imundice! A multidão ainda estava reunida na entrada quando a ambulância partiu com a sirene ligada. Entre as vozes altas misturavam-se gargalhadas. Que espetáculo mais tremendo! Gritou o Sr. Maurício, o vizinho falador. Não dá para acreditar que existam duas pessoas tão descaradas assim na vida. Uma senhora balançou a cabeça e sussurrou para a que estava ao lado.
Pobre Francisca. Eu fiquei no meio das pessoas, fingindo estar surpresa, como se tivesse acabado de chegar correndo da rodoviária. O Ricardo permaneceu imóvel no quintal, com os braços pendurados e o rosto pálido como um morto. Seus companheiros evitavam olhá-lo e recolhiam as ferramentas em silêncio. Eu sabia que o Ricardo não estava apenas chocado por ver seu pai e sua esposa grudados na cama, mas pela dupla traição das duas pessoas que ele mais amava. Eu quis correr para abraçá-lo, dizer que eu sentia muito por tê-lo deixado ver algo assim, mas eu me contive e caminhei atrás da dona Luana, que em silêncio me acompanhou até o hospital. Nós nos sentamos no corredor do terceiro andar, esperando enquanto eu mantinha a expressão preocupada de uma esposa que acabou de descobrir que sua casa pegou fogo. Horas mais tarde, um médico saiu com suor na testa. Ele me olhou e falou em voz baixa. Dona Francisca, nós conseguimos separá-los. Por sorte, não houve danos graves. Eles só precisam de pomadas para a pele. Eu assenti, fingindo alívio, enquanto meus dedos disfarçadamente tocavam a bolsa, onde eu levava escondidos 2 tubos de mostarda espessa que eu já tinha preparado. Obrigada, doutor. Eu disse com a voz trêmula, para esconder meus planos. Eu posso vê-los? Ele assentiu e me conduziu até o balcão da enfermaria, onde me entregaram 2 tubos de pomada. A enfermeira, uma garota jovem, me olhou com compaixão. Senhora, essa situação é muito difícil. Eu sinto muito. Eu assenti com um sorriso fraco e no momento em que ela se virou, troquei os tubos pelos de mostarda que eu tinha na minha bolsa. Minhas mãos se moveram rápidas e seguras, como se eu tivesse ensaiado aquilo centenas de vezes na minha cabeça. Eu entrei no quarto do hospital com um tubo de mostarda na mão, fingindo preocupação. Daniel, Cecília, vocês estão bem? A Cecília estava na cama com o cabelo bagunçado, os olhos vermelhos, incapaz de me olhar. O Daniel, ainda pálido, murmurou. Francisca, eu vou te explicar. Mas eu não o deixei continuar. Coloquei o tubo de mostarda sobre a mesa, ao lado da cama, e saí. Minutos depois, um grito dilacerante saiu do quarto. A Cecília cobriu o rosto, chorando. Queima! Minha pele está queimando! O Daniel se contorcia na cama, praguejando. Que diabos é isso? Quem fez isso? O corredor inteiro ficou em alvoroço. Pacientes e familiares saíram para olhar. Uma senhora murmurou para o filho. São eles, o casal do vídeo de hoje de manhã na internet, o sogro com a nora. Que vergonha. Outro acrescentou. Bem feito para eles. O médico correu para o quarto. Pediu que as enfermeiras limpassem a pele e aplicassem um neutralizante. Mas a humilhação do Daniel e da Cecília já era pública, impossível de ser contida. O vídeo da dona Luana, gravando como eles eram levados na maca, se espalhou por todo o bairro e até nas redes sociais. Eu estava no corredor, ouvindo os murmúrios, sentindo como se o mundo inteiro estivesse testemunhando a queda daqueles 2 traidores. Quando a multidão se dispersou, o Ricardo entrou no quarto com uma pasta grossa na mão. Eu o tinha ligado assim que a ambulância partiu, pedindo que ele pegasse o envelope com as provas que eu guardava na gaveta e os 2 papéis de divórcio que eu tinha prontos. Ele me entregou a pasta com o olhar vazio, sem dizer nada. Eu a abri, peguei os documentos e os coloquei na mesa, em frente ao Daniel e à Cecília. Eu os olhei diretamente nos olhos, com a voz fria, mas firme. 40 anos de casamento terminam aqui. Assinem e depois façam o que quiserem, contanto que sumam da vida do meu filho e da minha. A Cecília desabou, chorando, olhando para o Ricardo. Amor, me perdoa. Eu errei. Eu te imploro, me perdoa. Mas o Ricardo apenas a observou com o olhar duro como uma pedra e saiu sem dizer uma palavra. O Daniel tentou agarrar minha mão, a voz trêmula. Francisca, me ouve? Eu não queria isso. Eu me soltei bruscamente, o interrompendo. Não diga mais nada, Daniel. Este caminho você escolheu. Ele gritou desesperado. Francisca, por favor! Mas a enfermeira entrou e avisou. Façam silêncio, isso é um hospital. Eu me virei sem olhar para trás. No corredor, eu vi o Ricardo encostado na parede, com a cabeça entre as mãos. Eu me aproximei, coloquei minha mão sobre o ombro dele, mas ele não levantou o rosto. Mãe! Ele sussurrou com a voz quebrada. Por que tinha que ser o pai? Por que ela? Eu não respondi.
Apenas o abracei com força, compartilhando sua dor com a minha. Naquele instante, eu soube que o Daniel e a Cecília tinham perdido tudo. Honra, casamento e até o plano sujo deles. Mas eu e o Ricardo também tínhamos perdido uma família. Eu apenas esperava que com o tempo nós encontrássemos a paz. Algumas semanas depois do escândalo, minha padaria estava mais cheia do que nunca. A sineta da porta tocava sem parar. Os clientes entravam e saíam com sorrisos e elogios. "Francisca, como você é forte!" disse a dona Clara, segurando uma sacola com pudins recém-assados. "Todo o bairro se sente orgulhoso de você, de como você defendeu seu negócio de família no meio de tanta sujeira." Eu sorri, agradeci. As pessoas me apoiavam, me chamavam de a mulher forte, mas só eu sabia que aquela força vinha dos pedaços quebrados do meu coração. Toda vez que eu olhava para o forno, onde trabalhei com suor e lágrimas por 40 anos, eu me lembrava do Daniel e da Cecília. Os que quiseram me tirar tudo, mas falharam. E eu continuo aqui, com minha padaria, com o Ricardo e com uma vida nova. O Ricardo se mudou para morar comigo logo depois daquele dia. Ele não falava muito sobre o que tinha acontecido, mas eu notava a mudança. Ele já não era o Ricardo alegre, sempre rindo como antes. Seus olhos agora pareciam profundos, como se carregassem uma ferida que não fechava. "Mãe, eu quero ficar aqui um tempo." Ele me disse na primeira noite, enquanto entrava com a mala. "Eu vou te ajudar a gerenciar a padaria, a falar com os clientes. O que você precisar." Eu o abracei. Senti o calor daquele filho que eu havia criado e apenas assenti sem perguntar nada. Eu sabia que o Ricardo precisava de tempo, e eu também. Toda manhã nós abríamos a padaria juntos. Eu preparava o forno, ajeitava as bandejas e o Ricardo revisava as notas fiscais e ligava para hotéis e restaurantes. "Mãe, o Hotel Copacabana Palace quer aumentar o pedido de pão doce para a próxima semana." Ele me gritou da caixa com a voz tranquila, mas sem o brilho de antes. Eu respondi: "Tudo bem, confirma o pedido. Eu preparo mais massa." Aqueles momentos simples me davam uma paz que eu não sentia há anos. Não havia mais os olhares falsos do Daniel, nem a voz melosa e calculista da Cecília. Só restávamos o Ricardo e eu, cuidando do que ainda tínhamos. Os jantares agora eram apenas de nós dois. Nós nos sentávamos em frente um ao outro, na cozinha pequena, comendo pratos simples. Às vezes, arroz com feijão e frango. Às vezes, apenas pão com café. "Mãe, faz pudim para o fim de semana?" Ele me disse uma noite com um leve sorriso. O primeiro que eu via desde o escândalo. "Está bem," eu respondi, aliviada. "Mas você me ajuda a mexer o caramelo." Ele assentiu. E naquele momento eu senti que pouco a pouco nós estávamos nos recuperando. Eu comecei a me dar tempo para mim, algo que eu quase nunca fiz em 40 anos. Eu entrei em um clube de culinária no Centro Cultural, onde mulheres da minha idade compartilhavam receitas e contavam suas histórias. "Francisca, você faz o melhor pudim do bairro", me disse uma senhora, rindo, quando eu levei uma bandeja. Eu respondi sorrindo. É um truque que eu aprendi em Minas Gerais. Eu também comecei a ir à missa nos fins de semana. Eu me sentava em silêncio, com a luz dos vitrais sobre o rosto e rezava. Não pelo Daniel, nem pela Cecília, mas pelo Ricardo. Por mim, para que nós encontrássemos a força para seguir em frente. Às vezes, eu saía para caminhar com a dona Luana pela praça, ouvindo-a falar das fofocas do bairro. "Sabe, Francisca?" ela me disse com brilho nos olhos. "Todo mundo ainda fala sobre o Daniel e a Cecília, mas eles dizem que foi você quem venceu." Eu apenas sorri, sem responder. Venci, talvez, mas o preço foi perder toda a minha família. O Ricardo também estava mudando. Ele ficou menos calado e começou a me contar sobre seu trabalho como bombeiro. "Ontem, nós apagamos um incêndio no mercado." Ele me disse uma noite enquanto jantávamos. "Foi muito perigoso, mãe, mas por sorte ninguém se machucou." Eu o ouvia com o coração cheio de orgulho. "Se cuida muito," eu pedi com a voz trêmula. "Eu só tenho você." O Ricardo me olhou com ternura. "Não se preocupe, mãe, eu nunca vou te deixar sozinha." Essas palavras foram como um remédio. Elas me devolveram a fé de que, embora eu tivesse perdido tanto, eu ainda tinha meu filho, que sempre estaria comigo. Uma tarde, enquanto a padaria estava cheia de clientes, eu fiquei sentada na caixa,
observando o movimento da rua. A sineta da porta tocava sem parar. O cheiro de pão doce enchia o ar. Eu observei as bandejas com pudins e pães e pensei em todo o caminho percorrido. Eu construí esta padaria com minhas próprias mãos, desde que eu era uma garota em Minas Gerais, até me tornar uma mulher que soube resistir. O Daniel e a Cecília quiseram me tirar tudo, mas não conseguiram. Eu mantive minha padaria, mantive o Ricardo e, o mais importante, mantive a mim mesma. A história que contamos é fictícia, mas é baseada em alguns fatos reais. Os nomes e lugares foram alterados para proteger a identidade das pessoas envolvidas. Não contamos isso para julgar, mas com a esperança de que alguém ouça e pare para pensar. Quantas mães estão sofrendo em silêncio dentro da sua própria casa? Eu sinto muita curiosidade. Se você estivesse no meu lugar, o que você faria? Você escolheria ficar em silêncio para manter a paz? Ou você se atreveria a enfrentar tudo para recuperar sua voz? Eu quero saber o que você pensa, porque cada história é uma vela que pode iluminar o caminho de alguém. Deus sempre abençoa. E eu acredito firmemente que a coragem nos leva a dias melhores. Enquanto isso, na tela final, eu deixo 2 das histórias mais queridas do canal. Eu garanto que elas vão te surpreender. Obrigada por ter ficado até aqui.